Fala, minha guilda jurássica, sejam bem-vindos ao segundo vídeo do canal. Provavelmente eu vou parar de contar no terceiro vídeo, mas tudo bem, bora pro intenso debate de hoje. Se você é fã de Jurassic World, você sabe que a Indominus Rex é a criatura mais absurda que já pisou num parque de dinossauros. Inteligente, furtiva, brutal, com garras que rasgam aço, uma camuflagem de dar inveja. Ela é o final boss do servidor dos dinossauros, extremamente OP. Quem conhece ela diria que ela precisa ser nerfada urgentemente, correto? O problema é que a ciência vem e me diz que ela não duraria nenhuma estação no mundo real do Cretáceo. Eu pessoalmente duvido, mas é o que os especialistas disseram, infelizmente. Hoje eu vou te levar numa jornada emocional e científica, onde a gente coloca a Indominus Rex dentro do mundo dos dinossauros reais, sem cercadinho, sem humanos, só ela no ecossistema jurássico original. E mesmo sendo fã dela, mesmo achando que ela deveria dominar geral, eu vou ter que admitir, talvez ela não tancasse uma semana no Cretáceo. Vamos começar com a ficha dessa máquina de matar, para entender de verdade o que ela representava e o porquê de eu me recusar a acreditar que ela não teria chance. Vamos começar com a construção genética dela. A Indominus Rex não foi um dinossauro real e nem sequer uma tentativa de recriar uma espécie extinta. Ela foi um experimento corporativo montado em laboratório com o único objetivo de chamar a atenção, ser assustadora e vender ingressos. Segundo o próprio Dr. Henry Wu, em Jurassic World, ela foi criada a pedido da administração do parque que queria algo mais impressionante, mais feroz. Por causa disso, os cientistas misturaram o DNA de vários terópodes, Tiranossauro Rex, Velociraptor, Giganotossauro, Majungasaurus, Carnotaurus, Terizonossauros e Deinosuchus. Eu acho que talvez eu esteja pronunciando errado o último nome, mas tudo bem. Só aí a gente já tem um crossover de peso pesado jurássico absurdo, mas não parou por aí. Eles ainda foram lá e adicionaram características de lula para permitir camuflagem por controle de pigmentos, de rã arborícola para adaptar a temperatura corporal a diferentes ambientes e de cobra pit viper para visão térmica. Ou seja, criaram um bicho com instinto de raptor, tamanho e força de um tiranossauro, inteligência artificial adaptativa, garras de pesadelo e ainda habilidade de furtividade e visão noturna. Ou seja, ela tá com a build late game mais quebrada do jogo. No papel, essa desgraça é imbatível. Porém, essa ficha perfeita, construída num laboratório de última geração, não passou pelo teste mais importante de todos, o da seleção natural. A Indominus não evoluiu, ela não teve que competir com outras espécies, não desenvolveu resistência a doenças, não aprendeu a viver em grupo, a reconhecer padrões ambientais e fugir de predadores reais. Ela era poderosa, mas isolada da realidade ecológica. É como se eu tivesse anos de experiência no LoL, mas eu só joguei contra bot. Então eu não tenho experiência do campo de batalha de verdade, sabe? Eu não tenho a maldade. E no período Cretáceo, era PVP 24 horas por dia, X1 o tempo inteiro. Agora imagina comigo, você que nem eu cresceu achando que o Cretáceo era aquele lugar maneiro, com a floresta úmida, cheirosa, dinossauros dando rolê, talvez até um vulcãozinho ali no fundo para dar um clima de aventura. Mas meu irmão, a real é que o Cretáceo era um campo de guerra ecológico, era um server de PVP perigosíssimo, começando com um clima imprevisível. O período Cretáceo, que durou de 145 a 66 milhões de anos atrás, não era moleza não. A temperatura média global era mais alta que a atual, com florestas tropicais densas, zonas áridas, tempestades brutais e variações térmicas violentas entre dia e noite em várias regiões. Nessa época, os polos eles não tinham gelo, tudo era coberto por vegetação ou mares rasos. Isso criava um clima úmido, abafado, com níveis de oxigênio diferentes dos atuais, o que já bagunçaria qualquer sistema respiratório moderno, ainda mais sintético. A Indominus, que foi feita em laboratório com base em dados atuais, teria que respirar, se hidratar e se movimentar num ambiente totalmente fora da curva do que ela foi criada para suportar. E falando em ambiente, vamos falar agora do terreno traiçoeiro e instável que era no período Cretáceo. O solo do Cretáceo estava lotado de armadilhas naturais. Terrenos alagadiços, lamaçais escondidos, vegetação densa que dificultava a locomoção, encostas instáveis e rios que transbordavam com frequência. Diferente dos pisos lisos e seguros do Jurassic World, aqui em Indominus ia ter que lidar com desníveis, quedas, buracos, rochas cortantes e plantas venenosas. Isso sem falar nos parasitas e micro-organismos que ela nunca encontrou antes. Imagina uma máquina de combate feita para lutar, feita para matar em campo aberto, sendo jogada numa selva sem mapa, sem radar e com todos os perigos no modo aleatório extremo. Tinha também a competição absurda por recursos. Talvez fosse o maior desafio de todos. O Cretáceo já estava lotado de predadores gigantes, que competiam por território, presas, água, sombra, tudo. Agora vamos ver a concorrência da Indominus. O Tiranossauro Rex com seu faro ultra apurado já era o chefão da cadeia alimentar. O Giganotossauros era outro peso pesado, dominava as regiões da América do Sul. Tinha também o Mapoasaurus, o Carcharodontosaurus,
e os temidos dromeossauros como o Dakota Raptor, todos tinham nichos ecológicos específicos e eram perfeitamente adaptados ao seu território. E ainda tinha os gigantes do céu e do mar, o Mosasaurus e o, vamos lá, Quetzalcoatlus, falei certinho, com certeza, prontos para pegar quem desse bobeira no ambiente errado. A Indominus, sem ter noção territorial nenhuma, poderia invadir o território de outro predador e morrer antes mesmo de aprender a caçar direito. E o problema não era só os outros dinossauros, ainda tinha as pressões ecológicas do próprio período Cretáceo. Naquela época não era só predador contra predador, o Cretáceo ainda exigia resistência a doenças endêmicas, conhecimento sobre plantas e toxinas, sensibilidade às estações de seca e chuva, leitura de sinais ambientais, como o barulho de uma manada fugindo, indicando a presença de um superpredador, e até a capacidade de se esconder e proteger carcaça de outras criaturas. A Indominus não tinha nada disso, ela não aprendeu, ela não herdou, ela não viveu nesse mundo. É como se ela fosse um novo jogador que já comprou o personagem no level 100, e mesmo assim vai ser amassada porque ela não tem conhecimento nenhum do jogo. Ela não sabe nem qual que é o botão para tomar uma poção de cura. No cinema, a Indominus Rex parecia um colosso imbatível, mas vamos encarar os fatos. Ela era um corpo montado em laboratório, uma colagem de características de vários animais, sem considerar como tudo isso interage de verdade dentro de um organismo funcional. E num ambiente como o do Cretáceo, isso é pedir para morrer. Os dinossauros terópodes reais, como o Tiranossauro Rex, tinham um sistema respiratório altamente eficiente, parecido com o das aves modernas. Isso incluía sacos aéreos interconectados ao esqueleto que permitiam ventilação unidirecional, ossos pneumáticos aliviando o peso do corpo e facilitando a circulação de ar. Esses mecanismos permitiam a alta troca gasosa, algo fundamental para sustentar o tamanho, a força e a velocidade desses animais. Era o equivalente biológico de um motor turbo. Agora pensa na Indominus, que mistura répteis, aves, crocodilos, lulas, sapos e até cobras. O sistema respiratório dela seria um Frankenstein fisiológico. Ela não ia ter o sistema de sacos aéreos completos dos dinossauros reais. Provavelmente ela teria pulmões mais próximos de crocodilos, que é até uma coisa boa para poder fazer emboscadas curtas, mas não ia servir para nada em perseguições longas. Possivelmente ela seria pesada demais para sustentar longos esforços, justamente por não ter ossos pneumáticos adequados, como o do T-Rex. E a conclusão? Pouco fôlego, muito consumo de energia, alto risco de colapso em situações que exigem resistência, ou em termos de jogos, ela tinha pouca estamina. Uma criatura de 15 metros e 8 toneladas precisa de um sistema de regulação térmica que funcione direitinho. As noites do Cretáceo eram muito mais frias do que os filmes mostram, e também dias escaldantes. Os terópodes reais provavelmente eram homeotérmicos parciais, mantendo uma temperatura corporal relativamente estável. Agora pega a Indominus, com genes de rã, lula, cobra, ave e dinossauros misturados. A termorregulação dela provavelmente era caótica. Ou seja, se ela herdasse o controle térmico de répteis, seria dependente do sol. Mas sendo branca e gigante, ela iria superaquecer rapidamente. Se ela herdasse algo das aves, poderia manter calor por mais tempo, mas não teria as penas que ajudam a reter o calor à noite. Essa mistura genética ia bagunçar a leitura térmica e sensorial dela, afetando até os comportamentos básicos, como caça e descanso. E o resultado? Disfunção metabólica, colapso por calor, hipotermia noturna e incapacidade de manter ritmos corporais estáveis. Ou em termos de jogos, ela teria baixa resistência a dano de fogo e de gelo. Agora vamos falar como é que ela ia se sustentar. Com esse porte, musculatura densa, habilidades complexas e cérebro ativo, a Indominus Rex teria um gasto calórico astronômico. Dinossauros como o T-Rex já consumiam cerca de 40 kg de carne por dia. A Indominus, com metabolismo ainda mais rápido, considerando sua atividade e inteligência, poderia precisar de até 60 a 80 kg de carne por dia, só para manter o sistema ligado. Mas aqui que está o problema. Ela não sabia quais presas caçar, ela não tem conhecimento de armadilhas naturais, ela não tem território nem noção de onde se esconder, ela não sabe competir por carniça com outros predadores, então mesmo com toda aquela habilidade letal, ela morreria de fome ou de colapso energético em poucas semanas. O sistema imunológico então nem se fala. Os dinossauros reais conviviam com milhares de parasitas, bactérias e vírus presentes em seus ecossistemas há milhões de anos. Eles desenvolveram anticorpos e instintos de comportamento preventivo, como escolher onde deitar, onde beber, onde comer, e até preferências por tipo de carniça. A Indominus não tinha nada disso. O sistema imunológico dela foi desenhado num tubo de ensaio. Ela podia ser vulnerável a qualquer coisa, como por exemplo, bactérias de água parada, fungos no solo, protozoários de carne em decomposição e até parasitas intestinais ou de sangue. E sem nenhum instinto de sobrevivência evoluído, como se afastar de carniça velha ou de água suspeita, ela seria infectada com facilidade e morreria sem saber o porquê. Ou em termos de jogos, ela ia tomar um dano de veneno fudido. Opa, você sabia que canais pequenos como o meu precisam muito da sua inscrição e da sua joinha?
Então corre lá e clica nos botõezinhos ali embaixo para me ajudar. Se você chegou nessa parte do vídeo, comenta aí se a Indominus Rex ia tancar o Cretáceo ou não. E bora continuar com o vídeo. Mas e a parte da inteligência da Indominus Rex? A grande propaganda em cima dela sempre foi a inteligência. No filme ela consegue enganar sensores térmicos, manipular humanos, atrair outras criaturas, fingir que fugiu e ainda improvisar ataques com base na leitura de padrão. E isso sem dúvida é impressionante, mas vamos ser sinceros, isso é inteligência roteirizada, criada com base em expectativas humanas. É o que a gente vê em filmes quando precisa que o vilão pareça invencível até ele não ser mais. Mas na vida real a história era outra. Como que era a inteligência dos dinossauros reais? Dinossauros como Troodon, Velociraptor e Dakota Raptor tinham altos índices de encefalização para sua época. Eles não resolviam labirintos nem hackeavam câmeras, mas eles caçavam em grupo, com divisão de tarefas e emboscadas planejadas, aprendiam com erros observando o movimento de presas, evitavam zonas de risco e identificavam sons e cheiros para prever tempestades, perigos e até oportunidades. Era uma inteligência adaptativa, moldada por seleção natural, não programada em laboratório. Já a Indominus, ela foi projetada para ser inteligente, mas esse tipo de inteligência não inclui instinto de sobrevivência natural, leitura de território, comportamento alimentar adequado e habilidade de aprender com o ambiente. Ela reagia a comandos e estímulos previsíveis. Agora, fora do parque, no mundo selvagem e imprevisível do Cretáceo, ela não teria estrutura para responder a pressões reais. Por exemplo, ela podia usar uma camuflagem contra sensores térmicos humanos, mas ela não ia saber que tem um T-Rex se aproximando com um faro de 10 km de distância. Ela podia manipular um Velociraptor no parque, mas ela seria cercada e dilacerada por um grupo de dromeossauros reais, que compartilham sinais, códigos de ataque e até vocabulário entre si, como sugerem os estudos de comunicação entre terópodes menores. O que leva a gente a outro fator crucial. A Indominus nunca viveu em grupo. Ela foi criada em cativeiro, isolada e nunca interagiu com membros de outra espécie. Isso significa nenhuma transmissão cultural, nenhuma aprendizagem por imitação, nenhum conhecimento de comportamento de ameaça ou submissão. Ela seria uma criatura completamente alienígena dentro do ecossistema jurássico, não entendendo o que são rituais de caça, sinais de alarme, fronteira de território, hierarquia, chamadas vocais e até comportamentos de defesa coletiva. Pensa nela invadindo a zona de repouso de um Edmontosaurus. Em vez de se aproximar furtivamente, ela talvez fosse assustar o grupo com um rugido sem necessidade, alertando também os predadores da região. E isso daí é comportamento de jogador de solo kill que ainda tá no bronze, né? No final, a verdade é que nenhuma inteligência vai compensar a falta de experiência em campo. Todos os dinossauros do Cretáceo, dos herbívoros aos superpredadores, carregavam milhares de gerações de comportamento testado e aprovado. Eles sabiam onde buscar sombra em dias quentes, como farejar carniça fresca ao invés de carne contaminada, e o que significava o grito de um predador a 2 km de distância. A Indominus sabia hackear a jaula, mas não sabia sobreviver num cenário real igual ao do Cretáceo. Agora, para você poder visualizar bem o que aconteceria, vamos imaginar exatamente como seria esse cenário, em que a Indominus foi transportada para o passado e está acordando pela primeira vez no período Cretáceo. O Sol começa a nascer sobre a planície do que hoje chamamos de América do Norte. No Cretáceo é um território vasto, quente e úmido, e com florestas de coníferas. E no meio disso tudo, algo estranho respira pela primeira vez. Seus olhos se abrem, a pele pálida, garras longas e narinas dilatadas, um corpo desajeitado, mas violento. Ela não sabe onde que ela está e nem por que ela está ali. Ela só sabe que ela está com fome. E então começa a manhã dela, com a ignorância da primeira caçada. A Indominus Rex levanta. O seu corpo grande e forte está pronto, mas a mente dela está vazia. Nenhum instinto ancestral, nenhum ensinamento passado por gerações. Ela é uma folha em branco, pesada, poderosa e faminta. Ela escuta algo, percebe movimentos no mato e há um Tesselossauro solitário que caminha alguns metros dela. A Indominus abaixa o corpo e avança. Rápido, forte, mas extremamente barulhenta. O chão molhado cede sobre as patas pesadas dela. O pequeno dinossauro escuta e mete o pé. A Indominus corre o máximo que ela pode, mas seus músculos queimam, seus pulmões desorganizados não sustentam a corrida, e em segundos ela desaba de lado, ofegante, e o som do próprio coração como um tambor descompassado. Ao meio-dia, a sede dela já está deixando ela maluca. Com o sol pocando, a temperatura sobe. A Indominus procura sombra, mas sua pele clara reflete demais. O corpo superaquece, ela uiva de dor, andando toda torta e finalmente acha um rio. Ela se aproxima para beber, a água é barrenta, tem mosquito para todo lado, cheiro de carniça por perto, mas mesmo assim ela se inclina e bebe. Mas o que ela não vê é o movimento na água, profundo, lento e silencioso. Um Mosasaurus, talvez com 15 metros ou mais, desliza sobre a superfície. Os sensores do réptil aquático detectam a vibração. Ele conhece esse lugar, já pegou muitas presas dando bobeira ali. A água explode na hora que ele pula para abocanhar ela. A Indominus escapa por segundos, mas a mordida ainda pega parte da cauda e arranca a carne fora.
Ela foge mancando, ferida e perdendo sangue. Ela nunca aprendeu que os rios são campos de caça perigosos. Ela acaba de aprender essa lição, mas com custo muito alto. Agora chegamos na tarde. Sangrando e tremendo, a Indominus se arrasta para um bosque raso. Ela já tá com a visão turva e não sabe para onde que ela tá indo direito. Um cheiro faz ela parar, que seu corpo interpreta como uma ameaça. É um Tiranossauro Rex. O gigante aparece entre as árvores como um tanque orgânico. Seus olhos não brilham com raiva, mas com estratégia. Ele sente o cheiro de sangue, ele vê o estado da Indominus e escuta a respiração falha da criatura albina logo à sua frente. Ela tenta parecer maior, cresce, ruge, mas o rugido falha no final, como um ator que perdeu o fôlego. O T-Rex avança, ela revida, as garras dela acertam o focinho do T-Rex, mas o T-Rex nem hesita. Uma mordida no ombro, um golpe com o crânio e a Indominus tomba. Um segundo golpe fratura suas costelas, um terceiro rasga seu flanco. Ela tenta rastejar, mas ele já mordeu o pescoço e a gente consegue ouvir o som dos ossos quebrando. É o fim da nossa guerreira. E por fim, quando chega a noite, o cheiro de morte atrai domeossauros menores, que comem o que sobrou. Insetos invadem, fungos se espalham, e em poucos dias a criatura mais letal já criada por humanos é nada mais que uma carcaça esquecida, engolida por esse mundo impiedoso. Ela foi poderosa, mas não foi preparada. Ela teve força, mas não teve sabedoria. Infelizmente, no final ela morreu como ela nasceu, solitária e deslocada. Eu sei, eu já entendi. A ciência jogou na minha cara que a Indominus Rex, minha dinossauro vilã favorita, não teria a menor chance de durar nem uma semana no Cretáceo. Mas mesmo com todas as evidências, todos os fósseis, estudos, gráficos e artigos, tem uma parte de mim que ainda quer acreditar. Então me dá só uma chance, um espaço para eu tentar defender a honra da nossa rainha e mostrar que ela merece ser respeitada. Vamos começar imaginando, e se ela caísse num ambiente mais fácil? Imagina que, por sorte, a Indominus fosse teletransportada não para o meio do Cretáceo superior com o T-Rex e o Mosasaurus, mas para uma ilha isolada, cheia de herbívoros pequenos, sem os predadores top tier, tipo um mapa de tutorial. Talvez ali, sem concorrência, sem tantas ameaças, ela pudesse aprender a caçar aos poucos, talvez tivesse tempo de explorar, entender o terreno, testar os sentidos e, quem sabe, se adaptar. O problema é que isso não é o Cretáceo de verdade, né? Não dá pra ligar o Easy Mode na natureza. E não era pra Indominus precisar de um Easy Mode, caramba, era pra ela já chegar arregaçando tudo. Infelizmente isso só destrói ainda mais minha esperança. Mas e se ela fosse mais inteligente do que a gente pensou? No filme ela mostra sinais de pensamento tático. Ela aprende, ela observa, ela manipula. E se isso for mais do que uma programação genética? E se ela for capaz de aprender como os animais selvagens, mesmo sem experiência do passado? Mas aí a ciência vem e bate de novo na minha cara, dizendo que inteligência sem instinto é como um carro sem direção. Os animais do Cretáceo não eram só inteligentes, eles tinham um comportamento moldado por milhões de anos de tentativa e erro. E a Indominus não tem tempo para isso. É como se soltassem ela no mapa de level 90 enquanto ela ainda está no level 10. Ela não vai ter tempo para upar e vai acabar morrendo antes que ela possa aprender. Se ela adotasse uma rotina de caçada noturna, se escondesse mais, usasse a camuflagem só no escuro, talvez assim ela ia conseguir evitar os maiores predadores. Mas de novo, a camuflagem foi feita para enganar humanos e sensores, não animais com visão ultravioleta ou olfato de quilômetros. Ela não é pequena e nem ágil o suficiente para desaparecer. Mais uma vez, o tempo está contra ela. A única coisa que me resta agora é admitir que a ficha finalmente caiu e eu acho que eu entendi. O que me fez amar a Indominus é a mesma coisa que condena ela. Ela foi feita para ser uma máquina de matar perfeita. E a natureza não precisa desse tipo de perfeição. Ela precisa de equilíbrio, adaptação, tempo, interação. E a Indominus era um tanque turbinado sem mapa, sem tribo e sem futuro. Era basicamente um final boss que nunca passaria pelo filtro da seleção natural. Ela foi criada para vencer num ambiente falso e foi destruída no primeiro dia encarando um ambiente de verdade. Pessoal, eu tentei, eu fiz o melhor que eu pude, mas infelizmente eu não consegui defender a honra da Indominus hoje. Eu queria muito que ela fosse capaz de reinar no Cretáceo. Eu queria ver ela enfrentando o T-Rex, ela vencendo emboscadas, ela caçando sob a lua como uma assassina camuflada de elite. Mas a verdade é que ela nunca foi feita para isso. Ela era um monstro de exibição, não um animal adaptado. Tinha tudo no papel, mas nada na prática. Era só um boss de tutorial que nunca ia passar do primeiro teste de campo. Mas olhando pelo lado bom, hoje a gente aprendeu muito sobre evolução, sobre limites, sobre o poder da ficção e os perigos da arrogância humana. Se você curtiu essa viagem emocional com uma pitada de ciência, deixa seu like jurássico, compartilhe com aquele amigo que ainda acha que a Indominus daria conta do recado e se inscreve no canal. Até a próxima!